Eu começo fazendo a empadinha pelo recheio. Então aqui eu tenho, essa medida aqui é 1/4 de xícara de chá. Eu vou usar metade de óleo de oliva. Não chega a ser 1/4 cheio, é metade. Aí eu coloco na panela para fritar. E junto com o óleo eu coloco, primeiro eu vou fritar a cebola. Vou fritar até ficar transparente. Aí depois que eu dei uma fritada na cebola, eu coloco alho. Esse alho aqui é sem sal. Eu coloco 1 colher de chá de alho. Dou mais uma fritada. Aí depois que eu fritei o alho, eu coloco o tomate. Eu tenho 2 tomates. E esse tomate aqui é sem pele e sem semente. Eu já ensinei no outro vídeo como faz para tirar a pele do tomate. Então eu estou usando 2 tomates. Agora eu vou dar uma fritada. Depois que eu dei uma fritada no tomate, eu vou colocar a água. Aqui eu tenho 1 xícara de chá de água. Agora eu vou deixar ferver e vou colocar junto o caldo de galinha. Esse caldo de galinha aqui que eu compro, ele é com azeite. Ele é bem gostoso, esse caldo de galinha. Então eu gosto dele, que ele deixa também o cheirinho do azeite. Ele fica mais... o cheirinho fica mais gostoso depois também na hora de comer. E agora eu vou ferver a água com o caldo de galinha. Enquanto ferve a água, eu vou cortar o palmito. O palmito aqui tem uma dica que eu queria passar para vocês, que eu aprendi com um amigo meu. Eu sempre comprava palmito e sempre vinha duro. Então depois que ele me deu essa dica, agora eu nunca erro na hora de comprar o palmito. Aí eu queria passar para vocês essa dica. Quando vocês forem comprar o palmito, para ver se ele está em boa conservação e também se ele está bem mole por dentro, vocês olham aqui o fundo do palmito. Se ele estiver flutuando, aqui em cima como está o meu aqui, é porque ele tá bom. Se ele estiver aqui na parte de baixo sem flutuar, é porque ele tá duro. Então quando vocês forem comprar palmito, sempre observe aqui embaixo. Igual tá o meu aqui, ó. Ele tá em boa conservação. Ele não tá na parte de baixo. Eu vou usar o vidro inteiro, dá 300 gramas. E agora eu vou cortar ele enquanto ferve aqui. Vou deixar fervendo. Aqui já começou a ferver. Agora vocês experimentam para ver se está bom de sal, a gosto de vocês. Aqui eu experimentei o meu, não precisou mais de sal. Porque o caldo de galinha já deu um sabor bem gostoso. Olha como fica com o caldo bonito, esse caldo de galinha. Por isso que eu gosto de usar ele. E agora eu vou usar meia lata de milho. Meia lata de ervilha. Quando começa a ferver assim, eu já começo a colocar os ingredientes. Vou tirar esse aqui que tá pretinho. Vou colocar também o azeitona picada. Aí a gosto também. E vou colocar o palmito. O palmito eu piquei assim, não precisa ser muito pequeno, porque o meu aqui eu cortei ele um pouquinho grande, porque ele tá bem macio. Ele pode desfazer muito depois, aí fica ruim. Então eu gosto do palmito assim, pra gente sentir pelo menos o gosto dele depois. Aí eu vou apurar um pouquinho todos esses ingredientes. Aqui eu esperei levantar um pouco de fervura. E agora que deu uma cozinhada, eu vou colocar a farinha de trigo. Aí tem que mexer até esse creme ficar bem grossinho. Aí vocês vão mexendo assim, agora não pode parar de mexer. A hora que ele estiver grossinho, aí já tá bom. Ele engrossa bem rapidinho. É só para secar essa água. A farinha vai fazer com que seque a água e fica mais grossinho também depois o recheio. Aqui eu já desliguei do fogo e o ponto do recheio é esse daqui. Ele fica assim, ele engrossou. Engrossou, já pode desligar da panela.
aquela água toda já secou, não pode ficar aquela água. Então a farinha tem essa função de secar a água e ficar com o recheio assim, bem assim grosso. Esse é o ponto. É bem rápido para atingir esse ponto aqui. Colocou a farinha, ele já fica assim, quase nesse ponto aqui. Não precisa ficar apurando muito no fogo. E agora eu vou esperar esfriar o recheio e vou fazer a massa. Agora, para fazer a massa, aqui eu tenho 1 xícara de chá de farinha de trigo. Eu vou usar 2 xícaras de chá. Eu uso esse medidor aqui, dá certinho a quantidade que eu estou fazendo. Então, se vocês tiverem esse medidor aqui, dá certinho a medida que eu estou fazendo. Eu coloquei aqui 2 xícaras dessa daqui de farinha de trigo. Aí eu coloco a manteiga. Aqui eu estou usando manteiga mesmo, não é margarina. Ela minha aqui está em temperatura ambiente, mas assim, de preferência que ela esteja assim, meia durinha. E aí eu vou colocar aqui e vou mexer até ficar uma farofa. E já vou aproveitar também e colocar o sal, porque a minha manteiga aqui é sem sal. Então eu estou usando 1 colherzinha de sal. Mas se vocês forem fazer com a manteiga com sal, não coloque o sal aqui. Como a minha é sem sal, eu estou colocando o sal agora. Aí tem que misturar até ficar uma farofinha. Aí vocês vão mexendo assim com as pontas dos dedos. Vai fazendo assim até a manteiga pegar bem na farinha e ficar assim com esse aspecto assim de farofinha. Eu resolvi fazer essa receita de empadinha porque tem muita gente que pergunta a respeito de como fazer a empadinha. Eu já postei uma receita de empadão e aquela receita também pode ser feita com empadinha. Mas essa aqui é uma outra receita que eu estou passando, também fica muito boa. E eu queria mostrar para vocês como faz também a empadinha. Aí aproveitei para fazer com uma outra receita diferente. Eu tenho várias receitas de empada. Essa aqui é uma delas que eu gosto também. E por isso que eu resolvi fazer com ela. Aí vocês vão mexendo assim até ficar nesse ponto aqui. Ele fica assim, que nem uma farofinha. O meu aqui eu já mexi bastante, ele já está no ponto que eu quero. Ele já ficou uma farofinha, fica assim. Aí eu acrescento, quando tiver nesse ponto aqui, no ponto de farofa, eu acrescento creme de leite. O creme de leite aqui eu estou usando meia xícara de chá. E aqui tem que ser aquele de caixinha, porque ele não tem soro. Se for aquele de lata, aquele lá de lata ele tem soro, daí já não vai dar uma consistência muito boa. Então vocês procuram pegar aquele de caixinha. Meia caixinha daquela lá dá. Aí vai mexendo aqui. Aí vocês vão mexendo assim até o creme de leite se agregar bem com os outros ingredientes. Isso aqui, o creme de leite, ele vai fazer com que grude com os outros ingredientes. E fica uma massa bem macia e fica bem gostosa de trabalhar depois com ela. Aqui eu já sovei bastante a massa. Aí vocês sovam bastante até ela ficar assim. Ela fica bem lisinha, fica bem macia, bem gostosa de mexer com ela. E agora eu pego essa massa, coloco num saquinho plástico e vou levar na geladeira para descansar. Porque como vai a manteiga aqui, eu vou levar ela um pouquinho para descansar na geladeira. Uns 30 minutos tá bom. Aí eu embalo assim no saquinho plástico e vou levar na geladeira para dar uma descansada. Depois de 30 minutos que eu deixei na geladeira, agora eu tirei. Depois que vocês tirarem da geladeira, vocês mexem mais um pouquinho para ela ficar bem lisinha assim, para ela poder ficar melhor para trabalhar. Agora eu vou pegar um pedaço da massa, não vou pegar tudo não, só um pedaço. Trabalho por partes, mais ou menos assim. E agora eu abro com rolo.
Tem que fazer a massa não muito grossa e também não muito fina. Tem que ficar numa espessura boa. Se ficar muito fina, depois vai ter que colocar muito recheio e daí na hora de comer ele se desfaz. Então tem que ficar um pouquinho grosso também, mas também não pode ser muito grosso para não ficar enjoativo. Essa massa é muito boa de trabalhar, ela nem gruda. Só você ir fazendo assim com o rolo que ela vai abrindo. Vai abrindo ela até ficar assim bem lisinha. Aqui eu já abri a massa, abri nessa espessura aqui, não muito grossa e não muito fina. Agora eu vou colocar nas forminhas. A forminha aqui vocês não precisam untar não, pode deixar assim sem untar. Como a massa tem bastante manteiga, ela não gruda depois. Depois que assa ela não gruda. Eu vou colocar aqui. Eu vou colocar o recheio. O recheio aqui, depois que esfria, ele fica assim. Nessa consistência aqui. Eu não coloquei cheiro verde aqui porque as crianças aqui em casa não gostam. Mas vocês podem colocar cheiro verde aqui, salsinha, cebolinha, o que preferirem. E essa quantidade que eu fiz dá para 2 receitas. Eu estou passando uma receita só para vocês, mas dá para fazer 2 receitas. Aqui em casa, como ele rende, nesse formato que eu estou fazendo, ele rende pouco. Então eu sempre faço 2 receitas para essa quantidade de recheio. Então se vocês quiserem diminuir a quantidade do recheio também pode. Aí eu vou modelando assim com a colher. Daí não precisa estar mexendo com a mão. Vocês fazendo esse movimento aqui com a colher, ele já vai dando o formato lá embaixo. E agora aqui eu vou colocar um pouquinho de requeijão. O requeijão cremoso. Ele fica bem gostoso depois, o recheio fica meio molhadinho. Dá um sabor bem gostoso o requeijão aqui. Eu gosto de usar esse aqui, ele é cremoso. E agora eu vou tampar com o restante de recheio. Aqui eu já coloquei todo o recheio em cima, agora eu vou tampar com o restante da massa. Aí eu tampo assim e vou modelando assim com a mão. Vou apertando para que a massa de cima grude na massa de baixo. Aí a forminha mesmo, depois ela faz o formato. Aí vocês vão cortando assim nas laterais. Vai modelando. A massa aqui, para vocês abrirem ela assim lisinha e ficar bem mais fácil para abrir, de preferência que vocês deixam ela gelada. Enquanto vocês vão modelando uma parte, deixa a outra parte na geladeira. Que aí ela fica mais fácil assim para abrir ela lisinha. Aí fica assim. Depois de pronto, fica assim. Aí, para dar um acabamento mais bonitinho aqui na empadinha, eu abro a massa de novo. Eu tenho esses modeladores assim em forma de flor. Aí eu vou colocar em cima para enfeitar. Aqui não precisa ser muito grossa não, pode ser fininha. Para não ficar muito enjoativa, porque a massa já é meia pesada. Então aqui em cima não precisa ser muito grosso não. Aí só para dar um acabamento mais bonitinho. Em forma de florzinha. Agora eu vou fazer com todos, eu vou fazer assim. Aqui eu já modelei todos. Agora eu vou pincelar com gema de ovo e eu coloquei também um pouquinho de óleo. Aí eu pincelo assim por cima. Agora eu vou pincelar todos assim. Aqui eu já pincelei todos com a gema e agora eu vou levar para assar. Eu sempre levo para assar no forno de 180 graus, porque meu forno aqui ele é bem potente. Então, para não queimar muito as empadinhas, eu asso ele em forno de 180 graus. Agora eu vou levar para assar. Aqui as empadinhas já assaram, eu acabei de tirar do forno.
Eu vou esperar esfriar um pouco para desenformar, porque se desenformar ele muito quente, ele pode quebrar. Então eu vou esperar esfriar para poder desenformar. Agora, na hora de desenformar, é só pegar e virar a forminha. Vou pegar um aqui. Aí vocês viram assim que ele sai bem facinho. Aqui eu sempre gosto de deixar dourado. Então nesse formato que eu fiz, rendeu 18 unidades. Aí se vocês fizerem um tamanho menor, vai render mais. Mas eu gosto de fazer aqui em casa, eu gosto de fazer grande assim. Daí dá menos trabalho também para modelar. E agora eu vou cortar para mostrar para vocês como ficou por dentro. Agora eu vou cortar para mostrar como ficou por dentro. Vou pegar um aqui. Vou cortar aqui no meio. Aí por dentro fica assim. Fica se desmanchando. Vou mostrar aqui que é melhor assim. Aí o recheio fica assim bem molhadinho. E a massa também fica bem fofinha, massa. Essa empadinha aqui, ela é bem fácil de fazer. E ela fica bem assim fácil de modelar também. É uma massa assim bem fácil para modelar. E aí a receita fica assim. E uma dica para vocês na hora de desenformar, não coloca muitas gemas assim caindo assim nas laterais, porque daí a gema gruda na forminha, daí fica difícil de tirar. Então procura colocar só aqui na parte de cima, sem deixar que ela derrame nas forminhas, porque a gema depois ela gruda, daí fica difícil de desenformar. É uma dica que assim é pequena, mas assim importante na hora de vocês forem pincelar aqui em cima. Aí a receita fica assim. Eu espero que vocês que tinham muita dúvida em respeito à empadinha, de como fazer, consigam aprender com o vídeo. E a receita fica assim. Até mais.